Que bom estarmos aqui reunidos hoje, no Dia dos Namorados, com o nosso namorado mais fiel, não é? Que é Jesus, que nunca nos falhará. Pois é, hoje trago uma palestra que já apresentei na sexta-feira, pedindo desculpa pela repetição, não será uma grande inovação, mas é sempre bom ouvirmos a palavra de Jesus em bis, em repetição, e mesmo assim, mesmo ouvindo em repetição, em loop, dificilmente nos entra a mensagem e a praticamos, que é para isso que serve o Evangelho e a palavra de Jesus. Então, o Consolador Prometido. A nossa palestra vai organizar-se em torno da resposta a 4 questões muito simples e que sintetizam esta promessa do Evangelho. E a primeira pergunta indaga sobre o lugar onde no Evangelho está consignada a promessa de Jesus relativa ao Consolador. A segunda questão remete para as razões que justificam a promessa de Cristo ser apenas revelada muito a posterior relativamente ao Evangelho e, portanto, que razões justificariam a promessa de Cristo relativamente ao Espírito da Verdade, ao advento do Espírito da Verdade e o momento em que essa revelação é feita. A terceira questão, quais, no fundo, são as características essenciais que o Consolador prometido por Jesus deveria apresentar? E, por fim, porque é que esta doutrina maravilhosa, o Espiritismo, é apresentada como o Consolador prometido por Jesus? Que características tem o Espiritismo e a sua obra, na sua codificação trazida por Allan Kardec, porque é que ela se apresenta como o tal Consolador prometido por Jesus? Onde? No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, já trazia esta mensagem. E eu cito: se me amais, guardai meus mandamentos. E rogarei, peço desculpa, estou mesmo engasgada, a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. No mesmo capítulo, em versículo posterior, no Evangelho de João poderá ler-se: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos digo. Vos tenho dito, aliás. A primeira pergunta está respondida. Onde é que podemos encontrar esta promessa de Jesus no Evangelho? É no Evangelho de João que encontramos esta promessa, este compromisso de Jesus com o Espírito de Verdade. E porque é que o Espírito de Verdade, o Consolador, não foi revelado no tempo de Cristo? Por 3 ordens de razões. A primeira, a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo numa época em que o indivíduo ainda não estaria amadurecido para compreendê-la. Esta razão parece-nos evidente. Há mais de 2000 anos atrás, o amadurecimento da humanidade ainda não permitia o acesso e a compreensão de toda a verdade que posteriormente é revelada. O advento do Consolador, também denominado Espírito Santo, vinha exatamente a explicitar e recordar os ensinamentos de Cristo, não de forma literal, nem alegórica, mas em espírito e em verdade. Uma outra razão para a promessa de Cristo e dela não ser revelada ao tempo de Cristo é o esquecimento e a falta de vivência das verdades apregoadas no Evangelho.
Isto remete-nos para a importância e para a nossa parca memória das verdades de Jesus. E, portanto, a mensagem passada no Evangelho, entretanto diluída no tempo e muitas vezes distorcida, premeditada ou não premeditadamente, ao longo dos tempos, necessita ser relembrada, e essa é uma razão para esta promessa antevista por Jesus já há mais de 2000 anos atrás. E, por fim, aquilo a que já me referi a respeito das distorções premeditadas que a mensagem evangélica tem sofrido ao longo de todos estes anos, que leva Kardec a afirmar, na Gênese, terem sido 2000 anos de fermentação e de criminosas deformações da mensagem cristã, inclusive por algumas igrejas que não foram fiéis ao amor contido naquela mensagem. E essa promessa e as razões dessa promessa estão sintetizadas também no Evangelho de João, nesta frase: ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, sintetizando bem a ideia de que o amadurecimento da humanidade à época não era suficiente para acolher esta mensagem de forma tão cristalina, de forma tão desprovida de roupagens em figuras de estilo. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, aqui, nesta frase, já está contida aquela que é a missão do Consolador e que exploraremos a propósito da terceira questão que inicialmente nos comprometemos a explorar. Portanto, as palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar aqueles que são os aprendidos no caminho da verdade, mas já não mais existirão os simbolismos, nem os rituais, nem as interpretações individuais. Será o ensinamento puro e cristalino da mensagem cristã. Então, quais são as características especiais do Consolador? O Consolador, também chamado Espírito de Verdade, Espírito Santo, seria enviado à Terra com a missão tripla de consolar, lembrar os ensinamentos que Jesus nos trouxe através do Evangelho, e ensinar todas as coisas, explicitar tudo o que estava coberto de um véu necessário e responsivo relativamente àquela que era a capacidade de entendimento das pessoas à época. E porquê estes nomes, porque é chamado o Consolador, serem tão significativos? O Espírito Santo indica uma fonte sábia e inesgotável de bens espirituais, recursos que emanam do alto, da fonte da vida, no trabalho justo e incansável que se estende pelo universo. E o Espírito de Verdade indica que o Consolador interpreta corretamente os ensinamentos de Cristo, conforme o entendimento espiritual, sem nenhuma intervenção individual humana. E, portanto, são trazidas pelo Espírito no entender dos espíritos elevados. O Consolador, como Espírito da Verdade, teria de dar ao indivíduo o conhecimento da sua origem, da necessidade da sua estadia na Terra e do seu destino, espalhando por todo o lado a consolação que advém da fé e da esperança. Esta seria a sua missão sintetizada nestes trilhos que percorreria a sua mensagem. Além da tarefa de consolar, ele deveria lembrar o que Jesus havia ensinado e, ultrapassando o próprio ensino do Cristo, ensinar ao ser humano todas as coisas.
de uma forma simples e acessível e que pudesse ser facilmente entendível e com uma ligação maior ao cotidiano e ao nosso entendimento mais atual. O seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, eleva-o à condição de nova revelação, a terceira, da lei de Deus aos indivíduos, recordando quais são, no entender, na perspectiva espírita, as outras duas revelações. A primeira, a lei mosaica com os 10 mandamentos e, portanto, a missão de Moisés, que foi a missão de justiça. Depois, a missão do Evangelho, que é a missão maior de trazer a revelação insuperável, que é a revelação do amor. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade, da tradução deste amor mais figurativo, mais alegórico, numa mensagem cristalina relativamente às verdades da vida e da nossa origem e do nosso destino. E passamos ao primeiro momento musical para responder à nossa quarta questão e última. Quem é o Consolador prometido, afinal? Já dá para ver aqui na letra da música. Vou pedir, e porque a música é a poesia que paira no ar, é o alimento da alma, convido-vos a ouvir a revelação do Consolador de olhos fechados. O Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, cheio de amor e luz, iluminação do nosso coração, roteiro seguro para nossa evolução. É a esperança de um mundo melhor, verdade celeste, justiça maior. Larará, 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 la, 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 larará, 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 la, la, la. Então, quem é o Consolador prometido? É o Espiritismo. E porquê que o Espiritismo é o Consolador prometido? Atendendo às características de que vos falei, porque é que o Espiritismo agrega as características, agrega os atributos que o elevam ao Consolador, ao Espírito da Verdade, ao Santo Espírito. Porque o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Na obra A Gênese, de Allan Kardec, traduz estas condições. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito da Verdade. Não é filtrado pelas concepções, pelas interpretações do ser humano na Terra, mas é fruto da mais pura e cristalina verdade que nos é trazida pelos espíritos elevados e liderados pelo Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, isto é, não vem distorcer, não vem adulterar a mensagem essencial,
que é a insuperável mensagem que Jesus nos trouxe, que é a mensagem do amor, que é ela que governa todas as coisas, é ela que governa a verdade e a justiça, e o Espiritismo apenas explicita o que está no Evangelho e completa com novas leis que, entretanto, são reveladas e que são conjugadas com as leis que a ciência já descobrira. Isto é, nada no que está contido na mensagem espírita, codificada nas obras de Allan Kardec, nada do que lá está não pode ser diretamente observável pela ciência. O Espiritismo não nega a ciência, antes a convida a demonstrá-la a partir do seu método. E teve precursores e profetas que lhe presidiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. Então, o Espiritismo completa a revelação cristã, sendo, segundo os espíritos superiores, o Consolador prometido pelo Cristo, sendo então a revelação que vem completar a mensagem cristã. Primeiro, procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. Segundo, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, porque continha a verdade divina, apresenta-se muito complexa e inacessível para espíritos ainda rudes. Consola e conforta os que sofrem e mostra-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Lá está a tal característica do Consolador de consolo, de agasalho, que auxilia e esclarece as pessoas que buscam ajuda para as suas aflições e esclarecimento espiritual. E por fim, retomo o Consolador, a obra Consolador pelo Espírito Emmanuel, para reforçar a presença, a ideia de que o Espiritismo é sim, se apresenta como o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras nem alegorias e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. E para terminar, trago uma nova versão de uma mesma obra, Espírito Consolador, mas desta feita uma versão mais jovem para preparar o momento da prece.